Fala galera que acompanha o nosso trabalho, galera que acompanha aí o nosso trabalho no esporte, no grupo ND. A partir de hoje eu vou estar fazendo um resumo, né, do dia de Avaí, Figueirense, futebol nacional, enfim, de qualquer assunto aí que seja relevante, que esteja na pauta, o que tenha gerado algum tipo de repercussão. Então eu vou fazer primeiro um pedido para você que está acessando aí a página, é aquela história, né? Aciona ali o sininho para ser avisado, comece a seguir também a página, enfim, para você ficar sempre conectado aí com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente escreve. Para quem não me conhece, sou Fábio Machado, sou colunista e comentarista do Grupo ND, escrevo uma coluna diária no jornal ND aqui em Florianópolis, né? Na grande Florianópolis, e tenho a minha página, o site ndmais.com.br, tá lá, Fábio Machado, onde eu acompanho principalmente Avaí e Figueirense, mas claro que a gente dá pitaco também em todos os assuntos, tá certo? Então acompanha, vem com a gente e vamos fazer aí um resumão aí desse dia 18 de janeiro, né, de 2024, sobre Avaí e Figueirense, principalmente, que é o produto, né, que eu trabalho aqui na região. Lembrando que o Campeonato Catarinense começa depois de amanhã, sábado, né, já teremos então a primeira rodada do Campeonato Catarinense e que vai envolver um dos times aqui da capital do estado, que é o Figueirense, que estreia fora de casa, lá no Heriberto Wilson, contra a equipe do Criciúma, jogo marcado para sábado às 16 horas e 30 minutos. Bom, galera, primeiro fazer um resumo do Figueirense. Vamos começar então com o Figueirense Futebol Clube. Figueirense que passou por várias mudanças, né, no final do ano passado, no começo desse ano. Trocou treinador, trocou diretor executivo, Marco Aurélio Cunha, chegou aí novos investidores, enfim. Mais uma guinada, né, na história do Figueirense para ele buscar aí o seu melhor momento, para ele buscar aquilo que aquilo que o torcedor deseja, né? No mínimo, voltar a reviver bons tempos no estádio Orlando Scarpelli. Então, essa chamada retomada alvinegra aí já vem de um bom tempo, né? São várias tentativas, né? E agora culminou com esse processo atual aí. Bom, vamos lá. Primeiro dizer o seguinte, né? A boa notícia de hoje, quinta-feira, dia 18, foi a renovação do contrato do goleiro Thiago Gonçalves, né? Fez 15 partidas, veio do Fluminense, estava no Fluminense. No ano passado, ele é gaúcho, de Gravataí, né? E no ano passado ele jogou 15 partidas pelo Figueirense, substituindo o goleiro Wilson, né? Que é um ídolo aqui, para quem acompanha o futebol da capital, é um ídolo do Figueirense, talvez o maior goleiro da história do Figueirense. E ele substituiu, o Wilson teve uma lesão no ombro, né? Que já tinha operado o ombro ano passado, agora operou o outro, enfim, está em fase de recuperação. E não é fácil substituir o Wilson, como não é fácil vestir a camisa número 1 do Figueirense, pelo histórico de grandes goleiros que já passaram pelo estádio Orlando Scarpelli, não só o Wilson. Aí nós vamos Volpe, Gatito, Peçanha, enfim, grandes goleiros, né? Edson Bastos. Figueirense sempre teve grandes goleiros, sempre teve goleiros de referência, Thiago Volpe. Então vestir essa camisa nunca é fácil. Bom, Thiago Gonçalves substituiu o Wilson naquela reta final do Campeonato Brasileiro da Série C e acabou sendo o protagonista, acabou sendo o herói, né? Fazendo uma defesa monumental no último jogo contra o Manaus. Figueirense tivesse tomado aquele gol, tivesse perdido aquele jogo, teria sido rebaixado para a Série C. Bom, que ele iria ficar no estádio Orlando Scarpelli, isso todo mundo já sabia, porque o próprio Thiago Gonçalves falou numa entrevista quando ele teve no Clube da Bola, programa aos sábados lá no Grupo ND, e eu perguntei para ele, ele disse, não, eu quero ficar aqui no Figueirense, o meu desejo é ficar no Figueirense, eu não quero retornar para o Fluminense. Ele até deu um exemplo, porque ele é de Gravataí, próximo, a família se adaptou bem aqui na cidade, aquela história toda. Mas a grande novidade, na verdade, foi que hoje, né, o Figueirense comprou em definitivo o atleta. A informação que tínhamos é que o contrato seria renovado. Então não se sabe, né? Talvez aí o Fluminense não quis emprestá-lo, quis vendê-lo, enfim. Fato é que o vínculo com o Furacão é de 2 temporadas até o final de 2025 e é sem dúvida nenhuma uma boa notícia para a torcida do Figueirense. Não resta a menor dúvida. É um bom goleiro, um bom time começa com um bom goleiro, né? Já tira aí essa dor de cabeça. Aí questão do Wilson, né, que eu acabei citando.
que está em recuperação, é uma incógnita, né? Não se sabe qual é o futuro do Wilson, se ele pode abandonar, se ele pode pendurar aí a chuteira, se ele pode abandonar o futebol, pelo menos ali dentro das quatro linhas, se vai voltar, se mais uma vez ele vai ter essa capacidade de recuperação, como ele teve na primeira lesão do ombro, para poder voltar a defender o Figueirense. Então, realmente, é uma grande notícia para o torcedor alvinegro. Lembrando que o Figueirense estreia sábado, 16h30, no estádio Heriberto Wilson. Jogo difícil, complicado, né? Porque o campeonato catarinense é aquele campeonato muito equilibrado, com vários favoritos, mas não resta dúvida que nesse ano o Criciúma sai um pouco na frente. E aí a gente viu aí que na quarta-feira, né, o Criciúma conquistou a Recopa diante da equipe do Marcelo Dias e mostrando aí um bom preparo físico, né? Quer dizer, é um time que vem com aquela base, é um time que vem com o Tencate lá já há muito tempo dirigindo o Criciúma, teve o acesso, teve o título estadual, agora teve o título da Recopa. Então o Criciúma é um adversário a ser batido. E já é o grande teste para o Figueirense no Campeonato Catarinense. Figueirense fez um amistoso, tomou de 4 do Operário, claro que deixou o torcedor preocupado, não resta a menor dúvida. Por mais que o treinador do Figueirense tenha dito, né, que vai tirar aí como lição, mas 4-0 não se arruma, né, um time durante uma semana. Então, o que transparece é que o Figueirense vai ter um pouco mais de trabalho para ajustar a sua melhor equipe. Agora, tem um detalhe. Eu escrevi na coluna impressa hoje do ND. É claro que o torcedor quer, óbvio, quer vencer, o torcedor quer ganhar. É claro que o torcedor quer o melhor para a sua equipe, mas vai ter que ter paciência. Até porque não foi feita nenhuma promessa no final do ano passado, né? O Marco Aurélio Cunha, diretor executivo, foi muito elogiado por causa disso. Não falou, não fez promessa, não disse que era um time da B da C, não disse que em 2025 estaria na Série A, não prometeu estádio, falou apenas que ia ter muito trabalho, o Figueirense ia ter muita dificuldade nesse processo de retomada. Então o torcedor, ele pode ficar triste, óbvio, mas não adianta, mas ele não pode dizer que está iludido. Não, o torcedor não foi iludido e o torcedor tem que ter paciência. E sobre o Figueirense ainda, é importante dizer o seguinte, que claro que o torcedor vai cobrar, tá? Eu quero dizer isso aí, não quer dizer que não prometeram, então o torcedor não vai cobrar. Não, o torcedor vai cobrar sim. Se não ganhar 2 jogos já tem pressão. Se não ganhar a primeira partida, ou se não ganhar a segunda partida, o torcedor já vai para o Scarpelli para pressionar. E isso é a relação de futebol, uma relação muito normal, muito aceitável. Então, bola para frente, não tem jeito, não tem o que fazer em relação a situações como essa, tá certo? Agora, o que chama muito a atenção, e eu já escrevi na coluna do ano passado, impressa antes das minhas férias, é a sequência, né, complicada que tem o Figueirense. Veja bem, o Figueirense começa contra o favorito Criciúma lá no Heriberto Wilson. O estádio vai estar lotado, vai ter festa, não é menos de 12 mil torcedores que estarão lá, né? A direção do Criciúma colocou R$ 200 o ingresso para o visitante. Então vai inibir a presença de alguns torcedores do Figueirense que lá estariam. Não resta a menor dúvida. Depois, o Figueirense recebe o Joinville, no estádio Orlando Scarpelli. Bom, o Joinville é aquela história. O Joinville é um time de tradição, é um time de peso, vem com vários jogadores experientes, Muriqui, Bruno Silva, né? A direção está apostando aí na experiência. E não adianta, sempre tem uma rivalidade. Então é jogo difícil, jogo complicado. E na terceira rodada, sem muito tempo, porque é jogo sábado, domingo, quarta e quinta, o Figueirense enfrenta o Brusque. Então, um time que subiu, né, de série, voltou para a Série B, manteve também a base, está entrando dinheiro agora porque o time se filiou na Libra. Então vejam que é uma sequência extremamente complicada do Figueirense. Vejam vocês que é uma situação muito complicada e o Campeonato Catarinense são apenas 9 rodadas. Então, tá falando já, o que estás querendo falar com isso, Fábio? De rebaixamento? Não, não é isso aí. É que tem alguns jogos que o Figueirense não vai poder perder. O Figueirense não entra como favorito depois de muitos anos. A participação do Figueirense é uma incógnita, né? Por tudo isso que eu já falei aqui agora. Jogadores contratados, a maioria ninguém conhece, nunca ouviu falar, não está no nosso radar aqui. O Figueirense não trouxe assim um jogador experiente. Então não se sabe como é que vai se portar essa equipe aí do treinador João Bussi. Agora, João Bussi, né? Tá certo, eu falei certo. Agora é aquela história, Figueirense precisa pontuar. O campeonato é rápido. São 2 times que são rebaixados, né?
Então, se o Figueirense precisa, pelo menos, já torcedor, já entendendo o seguinte, não cair no Campeonato Catarinense, não fazer vergonha, se manter, ajustar a equipe e aí sim, quem sabe, aí na Série C, montar, melhorar para, quem sabe, buscar o acesso, mesmo todos sabendo que é muito difícil, é muito complicado. Então, essa é a situação do Figueirense, que amanhã tem mais um treino pronto, né? Vai para Criciúma, e tem uma estreia nada boa, nada agradável, mas é aquela história. Figueirense vai como franco atirador. Vai lá, traz um 0-0, ótimo resultado. Se vencer, então, aí já muda tudo, né? Já muda todo esse quadro de avaliação que nós estamos fazendo. Agora, não vou abrir mão aqui. Figueirense é uma situação difícil, Figueirense está numa situação complicada, é um processo de retomada, isso demanda tempo, e o Figueirense não entra como favorito no Campeonato Catarinense. Aliás, a participação do Figueirense, e eu vou escrever isso na coluna de amanhã do ND, é uma incógnita. Não sei até onde pode ir o Figueirense no Campeonato Catarinense, que começa no próximo sábado, repito, 4h30, jogo difícil, jogo complicado, exatamente contra a equipe do Criciúma, que é o favorito. Galera, me sigam aqui no ND, né? Acompanhe aí diariamente as informações sobre Figueirense, sobre Avaí, sobre os nossos clubes. Não esqueçam de ativar o sininho, inscrever no canal e acompanhar nosso trabalho, tá certo? Lá no Instagram, Fábio Machado, _9, no X, né, que era o antigo Twitter, _Fábio Machado. Acompanhe o nosso trabalho, porque a qualquer hora do dia a gente pode aparecer aqui trazendo mais informações e mais comentários sobre o nosso futebol, específico agora aqui, né, sobre o Figueirense Futebol Clube. Um abraço, paz, saúde, felicidades.